Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Luana, professora de matemática, e hoje vamos falar sobre cilindro. Vamos ver um pouco sobre cilindro? Dados dois planos paralelos distintos, A e B, um círculo R contido em A e uma reta secante aos dois planos passando pelo círculo R, se girarmos essa reta por sobre a circunferência, o sólido a ser gerado no espaço será um cilindro. Então, temos aqui esses dois planos, temos aqui esse círculo R, certo? E se girarmos essa reta sobre essa circunferência, iremos formar um cilindro. O cilindro é reto quando o eixo de simetria forma com o plano da base um ângulo reto. Caso contrário, o cilindro será oblíquo. Então, temos aqui o cilindro reto e o cilindro oblíquo. Como foi dito aqui no texto? Bem, quando ele forma com o plano da base um ângulo reto, que é esse primeiro caso aqui, ó, observe que forma com o ângulo da base, com o plano da base um ângulo reto, então ele é um cilindro reto. Quando ele forma um ângulo que não seja reto, ele será oblíquo, certo? Então, temos aqui a base, a geratriz, temos aqui a altura. Dado um retângulo ABCD, no qual BC esteja contido no eixo de referência, girando uma volta completa no espaço, obtemos um cilindro de revolução. Observe a figura a seguir. Temos aqui esse retângulo ABCD, certo? No qual BC esteja contido no eixo de referência. Está vendo aqui? Temos aqui, ó, BC contido nesse eixo de referência. Se girarmos, se dermos uma volta completa no espaço, vamos obter esse cilindro aqui de revolução. Planificação de um cilindro. Bem, já vimos aí os elementos do cilindro, agora vamos ver a planificação. Temos aqui o cilindro, temos aqui ele sendo planificado e aqui a planificação. A partir dessa planificação, podemos observar que a área total será 2πr². Esse 2 aqui é porque temos duas bases, certo? A área da base é πr², como tem duas, 2πr². Mais a área aqui dessa parte lateral, certo? Então, essa parte aqui vai ser 2πr vezes a altura, certo? Que nesse caso é g. Ou seja, a área total é 2πr² mais 2πr vezes g. Volume de um cilindro. Temos aqui áreas iguais, então, se o cilindro tem a área igual a um prisma, o volume podemos definir da seguinte forma, que o volume do prisma é igual ao volume do cilindro, que é igual à área da base vezes a altura, certo? Então, vai ser a área da base do cilindro vezes a altura para calcular o volume. Bem, vimos aí o cilindro. Vimos também a planificação, a área total, assim como o cálculo do volume do cilindro. Agora, iremos responder algumas questões para reforçar tudo o que vimos nessa aula. Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre cilindro, respondendo às questões. Essa questão diz o seguinte: uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro D em centímetros, sem folga, dando 5 voltas completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado, para que não ocorra o desenrolamento, como ilustrado na figura. Então, temos aqui a imagem do diploma. Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usado na confecção do diploma? Bem, vamos ver o seguinte.
Se observarmos aqui na questão, tem dizendo que são dados 5 voltas completas em torno do cilindro. Isso é uma informação importante. São 5 voltas completas em torno do cilindro, certo? Então, um lado só, que é o que pergunta, qual é a medida em centímetros do lado da folha, em um lado da folha vai ser dado 5 voltas, ou seja, 5 vezes em volta desse lado, ok? 5 vezes o comprimento da base desse cilindro, certo? Então, em cada lado vai ser 5 vezes o comprimento da base. O comprimento da base é π vezes d. Ou seja, se são 5 vezes o comprimento da base, será 5 vezes πd, ou seja, 5πd, que é igual à alternativa D. A alternativa correta é a letra D. Nessa questão, nós temos o seguinte: é possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico e suas dimensões são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de, utilize π igual a 3. Bem, vamos analisar o seguinte. Aqui diz que na mistura, para cada uma parte de açúcar, teremos 5 partes de água. Ou seja, se chamarmos o volume de açúcar nessa mistura, vou botar de AC. Se chamarmos o volume de açúcar de X, o volume de água, AG, será 5 vezes o volume de açúcar, ou seja, 5 vezes X, certo? Vamos agora analisar o volume do copo. É dado na questão as dimensões para o volume do copo, 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A fórmula é a área da base vezes a altura. Temos o diâmetro de 4 centímetros, ou seja, o raio é igual a 2, e temos 10 centímetros de altura. Então, o volume do copo será igual a π vezes 2 ao quadrado, que é o raio, certo? Lembrando que o diâmetro não é 2 vezes o raio, então se o diâmetro é 4, o raio será a metade, vezes a altura, que é 10. Então, temos aqui π vezes 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4, vezes 10. Temos aqui, pede para utilizar π igual a 3. 3 vezes 4 vezes 10. Logo, o volume do copo vai ser 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, 120 centímetros cúbicos. Descobrimos aqui o volume do copo. Agora, vamos fazer o seguinte, quer saber a quantidade de água que deve ser utilizada nessa mistura? Então, sabemos que o copo vai estar cheio da mistura de açúcar e água na seguinte proporção: X de açúcar mais 5x de água. Como o copo vai estar completo, 120 centímetros cúbicos. Aqui é um 3, tá? Centímetros cúbicos. Deixa eu ajeitar aqui. Bem, vamos resolver isso aqui bem simples, ó. X mais 5x, 6x, igual a 120 centímetros cúbicos.
6x que está multiplicando passa dividindo, 120 dividido por 6. 120 dividido por 6 é igual a 20 centímetros cúbicos, certo? Aí, a questão pede em ml, tudo bem. Vamos analisar o seguinte, você pode achar que 20 já é a resposta, porém, X é o volume de açúcar da questão. E a questão está pedindo o volume de água, ou seja, é só você pegar o volume total, que é 120, e retirar o volume de açúcar, que é 20, sobrando 100 centímetros cúbicos. Ou você pode fazer o seguinte, x não é 20 e água não é 5x, então seria 5 vezes 20 igual a 100 centímetros cúbicos, ou seja, 100 ml, e a alternativa correta é a letra C.